No caso do goleiro Bruno, melhores goleiros do Brasil, Sim. jogava no Flamengo, No auge. no auge de sua auge. carreira, falava-se até em seleção e tudo mais. Do nada, Bruno assassina a mãe do seu filho e não acha o corpo e desenvolve todo o enredo que esse corpo, Bruno tinha alguns amigos, criminosos que mataram, jogaram para os cachorros comerem, mas enfim, essa mulher sumiu do mapa. Sim. Até hoje nada encontrado. E todo mundo ficou aí para entender. E o Bruno sempre se colocando como inocente, sempre se colocando como boa pessoa. Tentou até voltar ao esporte após ter cumprido um período de reclusão. E aí a pergunta, o Bruno, ele tem esses traços? Porque aparentemente quem cometeu o crime não foi o Bruno, foi o Macarrão, enfim, o crime que eu digo de chegar lá e torar o pescoço, matar. Ele foi induzido, ele é uma pessoa de mente fraca, que foi induzido pelos amigos. O que é que dá para entender de toda aquela cena ali, professor? Veja, o que dá para entender é que se ele não concordasse, os caras não teriam realizado. Então ele concordou. Então houve um planejamento, tanto é que a mulher não chegou à toa, ele chamou. Então é o que se chama o cheiro do queijo. Você chama outra pessoa e depois a executa. Então foi premeditado, houve premeditação, houve frieza, Veja, quem nunca matou uma galinha sabe do que eu estou falando. Matar a galinha por primeira vez é alguma coisa desastrosa. Então é uma coisa... Agora, quem mata a galinha todo final de semana para comer não vai sentir muita coisa não, porque você se acostuma com a morte do outro, mesmo que seja uma galinha. Sim. Agora, imagino a morte de outra pessoa que eu estou chamando para vir à minha casa, no caso foi uma granja. Eu sei o que vai acontecer, porque as pessoas, ademais, me dizem o que vai acontecer. Então, eu tenho que ter frieza, eu tenho que ter zero empatia em relação ao outro, tá certo? Eu tenho que ter um planejamento e eu tenho que me achar muito mais importante. Veja, eu me relaciono com a mulher que é uma prostituta, mas eu escolhi me relacionar com ela. Então, fruto desse relacionamento, nasce uma criança. Então, eu não posso, a minha imagem está atrelada à de uma prostituta, mas foi a prostituta que você escolheu para ficar com ela. Então, depois não venha dizer, porque ela engravidou, que você não a deseja. Há também aquela coisa de eu sou importante, eu sou o grande jogador, eu jogo pelo Flamengo, titular do Flamengo e tudo mais. Então, há um conjunto de condutas que revelam. Bruno, até onde consta, obviamente, eu não o conheço pessoalmente, nunca tive a oportunidade de conhecer mais sobre a história, conheço que todo mundo conhece, que aparece na mídia, mas até onde consta, ele nunca tinha buscado o filho, até recente, quando o filho começa a se destacar no futebol. Então, tipo, agora eu quero conhecer o meu menino. É típico de quem despreza, mas o outro lado, eu posso me promover em razão do outro. Imagina só se esse menino começa a gostar de mim, entende? Uhum. Então, é típico, isso é frieza, porque se ele não queria nada nunca, por que ele vai querer agora? Por que bateu um arrependimento, um amor de pai? Porque não existe. Então, essas pessoas, elas costumam se aproximar, elas costumam obter, tentar tirar vantagem do cenário. E o que Bruno parece ter feito é isso. Você falou da Matsunaga, né? Isso, a Elise Matsunaga. Veja, ela era uma prostituta e se relaciona com o Matsunaga, né? O grande empresário. Ela consegue o status de mulher dele, então esposa dele. E aí, quando ela se vê na situação de deixar de ser esposa para ter uma outra prostituta que está a convencendo, e ela disse, eu vou perder isso que eu estou aqui. O que é que eu faço? Eu elimino, porque eu eliminando, quem é herdeiro aqui? Sou eu. E ela faz, veja, o matar, como eu disse, em questões de segundos você pode se transformar de uma pessoa normal, uma pessoa amorosa, para um criminoso. Então, basta aquela provocação no momento em que você diz, poxa, eu fui para cima. A impulsividade, às vezes, faz isso, tanto para o bem quanto para o mal, tá certo? Então, tanto para defender quanto para matar. Então, é comum na briga de trânsito, por exemplo. Começa a discutir, de repente, estou com a arma, puxa e atiro. Matou, a bala não sai de lá para entrar para o revólver mais não. Depois que foi embora, foi embora. E aí a coisa está feita. Então, é comum que as pessoas comecem a perder o controle dessa ação em milésimos de segundo. Agora, quando você vai matar, como ela fez, e depois esquartejar, dividir o corpo, armazenar em malas e tudo mais, é impossível. Então, há uma frieza extrema nesses atos. Entende? Então, ela é muito fria e ela premedita as ações. Embora ela tenha dito no interrogatório que parece ter sido desconstituído, de que tudo foi por um acaso, que a coisa chegou, a arma disparou e tal. Então, ela disse que foi acidental. E parece ser que não foi acidental, que ela tinha efetivamente
planejado eliminá-lo, né? Em razão de ele ter se envolvido com uma prostituta e ela ter esse medo de perder o que ela tinha conquistado, que foi um homem de muito dinheiro. Então, nesse caso, ela não chegou a ele com esse intuito de, por exemplo, a Suzane, ela desenvolveu na vida dela, ela disse, não, pô, eu quero essa grana dos meus pais e eu não quero que eles existam mais e possivelmente ela até, eu não duvido que ela mataria até o irmão depois também, sim. Porque ela ia ter que dividir sim. a grana com o irmão. Não duvido, não duvido. Eu não duvido que ela mataria o irmão também. Já nesse caso, não. Me parece que surge esse empecilho durante a caminhada. Ela está ali, mas surgiu alguém, ela, opa, vou perder meu status quo aqui, vou perder aquilo que me sustenta. E ela sabendo talvez da personalidade do marido, então ela decide ali, vou eliminá-lo. Uma pessoa que não tem essas características, ela poderia chorar, ela poderia se revoltar, ela poderia brigar com ele, poderia fazer tudo, mas matar não. Entendeu? Então, e ela não matou por matar, ela matou com um propósito. Eu tenho que matar, que é para que ele não tenha envolvimento com outra pessoa e eu não perca essa minha condição, esse meu status.